Hoje de manhã eu estava continuando a ler esse livro aqui, do Viktor Frankl, o Em Busca de Sentido, e eu vim conectando algumas peças do que ele fala, e eu queria dividir com vocês alguns desses pontos que eu acabei marcando aqui nessa leitura, e que me vem conectando muito com alguns pontos que a gente vem discutindo como sociedade, discutindo no contexto terapêutico, coisas que a gente vê muitas pessoas compartilhando e conversando. Só que eu vejo que o Viktor Frankl ele vai para um nível mais profundo dessa discussão. E eu acho que esse nível profundo dessa discussão ele pode trazer muita coisa a mais para a gente nessa discussão. E um dos pontos que eu acho que se discute muito, mas se fala pouco do porquê isso, é o parar de reclamar da realidade onde a gente vive. E para quem não conhece o Viktor Frankl, ele viveu em campos de concentração no nazismo. Ele sofreu toda aquela tortura que os judeus sofreram vivendo dentro de um campo de concentração. E ele tem muito relato nesse livro do que ele viveu lá dentro. E nesse ponto específico sobre o nosso modo de reclamar do presente, ele fala de dois momentos onde as pessoas dentro do campo de concentração se perdem. Uma é quando elas começam a viver muito do passado, e isso ele discutiu ao longo do livro. E nesse ponto específico que eu queria citar para vocês, ele fala do momento em que se começa a criticar e a depreciar muito o presente. Ele coloca da seguinte forma: ela se presta para a depreciação do presente com seus horrores. Ocorre, porém, que a depreciação do presente, da realidade circundante, implica certo perigo. Isso porque podem ser facilmente esquecidas as possibilidades de influência criativa sobre a realidade, as quais não deixam de existir também no campo de concentração, como ficou demonstrado em diversos exemplos heróicos. O que ele está trazendo para a gente? O nosso foco em depreciar o presente onde a gente vive, ele impede que a gente acesse o nosso modo criativo de olhar também para esse presente. E olha o contexto em que ele coloca isso. Ele coloca isso num contexto de campo de concentração, onde ele vê que é possível, até naquela realidade horrorosa, também ter um processo criativo para não entrar em tanto horror que se vivia e, a partir dali, a partir dessa criatividade, construir algo que a gente possa olhar para frente. Ele coloca dois pontos que ele vê dentro do contexto onde ele viveu, que foi aquele campo de concentração, e o que eu acho que a gente pode sim trazer para a vida da gente, aplicar na vida da gente, e principalmente porque ele conseguiu aplicar isso em um momento em que realmente era extremo, e são pontos que fazem a gente aumentar a expectativa de viver e traz para a gente mais força para viver. O primeiro ponto é o sonho do futuro, é a gente manter sempre a esperança, a gente sempre construir esse sonho de que algo no futuro pode ser melhor do que o presente momento. Quando a gente esquece dessa possibilidade, a gente vai minando a nossa força de vida. Quando a gente não olha para o futuro e não vê que existe possibilidade de que esse futuro seja melhor do que o presente, a gente vai findando a nossa esperança. E ele traz até um exemplo nesse livro de um companheiro dele que estava na cela com ele e que havia sonhado que a libertação e o fim da guerra seria no dia 25 de março. E aí o dia 25 de março já tinha passado, e aí o Frank pergunta para ele o porquê que ele ainda continuava com a esperança desse sonho. E aí ele confidencia para o Victor que dentro do sonho havia um segredo, que na realidade não era o dia 25 de março que chegaria a salvação para eles, e sim no dia 30 de março. E o Victor observou que esse companheiro dele foi chegando o dia 30 de março e foi percebendo que o entorno nada condizia para que houvesse realmente a salvação deles. Todas as notícias de guerra levavam a perceber que ia durar muito mais do que o dia 30 de março. E como esse cara estava bem preso a essa esperança de que no 30 de março iria vir sim a salvação deles, a libertação deles, e como todo o contexto estava levando a não concretização dessa expectativa, ele começou a ficar doente e morreu exatamente no dia 30 de março. E aí o Victor, nesse momento, ele levanta até a somatização da falta de esperança
como também baixa a nossa imunidade. E esse cara morreu de uma doença de tifo, que era uma doença muito comum na época. E o quanto a não esperança, baixa imunidade pode levar a gente, sim, também a doenças. E aí, voltando ao ponto que eu estava falando antes, ele coloca 2 pontos que eu acho importantes para a nossa grande movimentação para a vida. Uma delas é essa, a gente ter sempre esse pensamento no futuro, na possibilidade que existe do futuro ser sim melhor do que o presente onde a gente vive. E aí ele, como o livro dele é Em Busca do Sentido, quando a gente dá o sentido para esse futuro, ele cita um outro cara que eu não vou lembrar o nome agora e também não vou procurar, mas que é o seguinte, quando a gente sabe o porquê, quando a gente sabe o que no futuro a gente vai construir, o como, que é o que a gente está vivendo hoje, ele se torna menos relevante diante daquilo que a gente olha no futuro. E o outro ponto, que esse eu também marquei aqui, e que é importantíssimo, ele, ao perguntar pelo sentido da vida, ele coloca assim, da seguinte forma: precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida ainda espera de nós. Esse é um outro ponto que eu acho extremamente necessário para a gente ganhar mais fôlego na construção da vida da gente. É a gente parar de ficar esperando o que a vida ainda tem para a gente, e sim a gente olhar para o que a vida ainda espera de nós. É um ponto de vista totalmente diferente e que nos torna mais, na minha visão, mais presentes e mais responsáveis pelo que a gente está fazendo. A gente não vai mais ficar nessa posição de esperançoso de que algo na vida venha para a gente. E sim, num papel ativo e num papel realmente principal, num ponto principal na vida da gente, que é do que a vida ainda espera da gente, o que a gente ainda tem a fazer por essa vida. E o Victor coloca esse também como um dos pontos que vai levar a gente para uma busca de sentido na vida da gente e que vai mobilizar para que a gente consiga ter mais forças de vida, apesar da realidade que a gente viva hoje. Talvez este seja o ponto, a gente parar de reclamar tanto, parar de depreciar tanto o presente onde a gente vive e a gente começar a 2 coisas: a sonhar mais, a ver uma perspectiva de futuro que pode ser melhor sim. E talvez você pense assim: nossa, eu não vejo nada de bom no meu futuro. E isso, voltando ao que o Frank fala, talvez seja em consequência de demasiada reclamação que você coloca no seu dia, de demasiada depreciação do presente que você vive. Então, o movimento de parar de reclamar aumenta a nossa criatividade, tanto do presente, tanto de situações presentes, como também de situações futuras. A gente vai conseguir realmente sonhar com um futuro diferente quando primeiro a gente parar de depreciar o presente onde a gente vive. E o outro ponto é parar de olhar para a vida como alguém que espera algo dela e ver que nós temos papel ativo nessa vida. E qual é o que é que a vida está esperando da gente? Qual é a nossa própria contribuição para que essa vida, para que esse viver seja um viver melhor do que o que está no presente. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários e até um próximo vídeo.